declarações explosivas. Essa que é a verdade. O Bolsonaro está em pânico aí com a entrevista que o Gilmar Mendes concedeu aí recentemente, falando sobre a situação dele, de certo modo, né, que a coisa fica um tanto mais que complicada. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que acaba ficando um tanto mais que complicada, em especial aí, de certo modo, a opinião, a fala dura, né, do Gilmar Mendes, que é ministro aí do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, e de certo modo, partindo aí para cima do Bolsonaro e Companhia Limitada, e o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas de certo modo aquelas pessoas que participaram lá do 8 de janeiro de 2023, né, receberam uma péssima notícia, essa que é a verdade. Quem estava aí sonhando em anistia pode ficar já preparado, porque a coisa ficou um tanto mais complicada. O Gilmar Mendes falou mais sobre essa situação. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre, em especial, sobre a situação do Bolsonaro, que se complica um tanto que mais, né? Essa que é a verdade. O Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, Silas Malafaia, esses caras já estavam aí, de certo modo, na expectativa aí de um projeto, né, de perdão, essa que é a verdade. Tanto o Malafaia quanto o Valdemar Costa Neto e até mesmo o próprio Bolsonaro, eles foram aí às ruas, né, no último domingo aí, e de certo modo clamar ali, fazer um clamor, né, pedir perdão para o STF. Mas só que logo depois que o Bolsonaro foi lá, no dia 25, pedir aí perdão nas ruas, agora o Gilmar Mendes já vem aí com tudo e de certo modo já vem aí atacando o Bolsonaro e trazendo aí uma péssima notícia, é claro, né? É bem complicada a situação do Bolsonaro, porque de certo modo agora ele está sendo aí, não vou dizer para você que está sendo zombado, né? Mas a coisa está ficando um tanto mais que complicada para ele, tá? Então já aproveita, dá essa força, dá essa moral, já deixa um like aí, vamos falar sobre a situação do Gilmar Mendes, tá? Que falou sobre a situação aí do Bolsonaro. O que aconteceu? Eu já expliquei isso aqui, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você possa compreender. O que acontece? O Bolsonaro, você já sabe, tá sendo acusado aí de certo modo, atacar o Estado Democrático de Direito, queria derrubar, queria ser, consequentemente, o dono do Brasil, mandar no Brasil. Isso não é permitido, não é tolerado, desde aí os primórdios da humanidade, enfim, desde quando surgiu o Estado, então não é permitido isso. O Bolsonaro inovou. E aí tinha um plano extremamente elaborado aí e pior, né? Tinha até, de certo modo, provas significativas. Então, acabou que não deu certo tudo isso e a Polícia Federal aí partiu para cima do Bolsonaro e foi com tudo para cima do Bolsonaro, ó. Foi para cima dele e a coisa ficou um tanto mais complicada. Agora, o Bolsonaro, numa tentativa, de certo modo, de se retratar, essa que é a verdade, o Bolsonaro simplesmente vai aí à Paulista, Companhia Limitada, e faz um clamor. Só que, como eu já havia mencionado, o Bolsonaro tinha sido alertado pelos seus advogados para não atacar a cúpula máxima do Poder Judiciário, Constituição Federal Brasileira de 1988. Lembrando, tem várias constituições, mas a última é essa de 88, tá? E se eu não me engano, é uma constituição rígida, salvo engano, porque é difícil de mexer. Enfim, é um outro detalhe, é um algo à parte, tá? Bolsonaro simplesmente decidiu lá na Paulista, foi, né, fez um discurso até que considerável, não atacou aí os ministros do Supremo Tribunal Federal assim diretamente. Isso estava sendo perseguido, só que o Bolsonaro, em um determinado momento, ele simplesmente deixou escapar um algo. E que algo foi esse? Que vai levar aí o Bolsonaro à cadeia. E lembrando, tá? E também agora que o Gilmar Mendes está tirando um barato dele, consequentemente. O que aconteceu em relação ao Bolsonaro, nesse caso lá do documento que ele falou? Ele falou assim, o Bolsonaro, ó, pra você ver. Ele simplesmente chegou lá e falou assim, agora só o fato de ter, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que aí eu já falo diretamente a fala do Bolsonaro, né, falando sobre a situação. Agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa, tá? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, tá? Golpe aí usando a Constituição, questionou o Bolsonaro. Então, ele partiu para cima e fez isso. A partir do momento que ele simplesmente fala que existia, consequentemente, uma minuta de golpe, ali ele já, de certo modo, ele cometeu no mínimo um crime, tá? E aí, quando os caras querem achar, eles encontram um bocado. No mínimo um, que é o de certo... não, né? Cometeu uns dois ali. Omissão
e prevaricação, tá? E aí já expliquei isso daqui, tá lá no Código Penal, tem no Código Civil também, omissão, né? Enfim, ali a Polícia Federal já estava de olho e também os próprios ministros do STF. Aí Gilmar Mendes, já sabendo dessa situação que o Bolsonaro falou lá no domingo, que na minha visão, eu já tinha falado aqui é um canal de esquerda, mas analisando friamente, eu já tinha falado aqui, eu acho que o Bolsonaro não vai, porque vai ser um erro absurdo. E foi dito e feito. Ele foi, eu errei que eu achava que ele não ia, mas eu acertei que seria um erro absurdo. E ele chegou lá, falou na minuta de golpe. Ele mesmo confessou lá publicamente lá para todo mundo ouvir, todo o Brasil, para todo mundo saber. E aí o Gilmar Mendes, que já estava lá ligado, né, já percebeu, né, e falou sobre a situação aqui do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas também falou, de certo modo, daquelas pessoas que estavam lá no dia 8, tá? Essa que é a verdade, Gilmar Mendes falou. Vamos falar primeiro das pessoas, né? E depois a gente fala sobre das pessoas, né? Como se, enfim, todo mundo sabe aqui que eu tenho um respeito profundo por todo mundo, essa que é a verdade. Sendo de esquerda ou direita, isso pouco importa. Mas vamos falar das primeiras pessoas, corrigindo aqui a minha fala, né? Que deu a entender como se o Bolsonaro não fosse pessoa. Não é isso, tá? Das primeiras pessoas, né? Dos menos favorecidos, daqueles, né? Que tem uma condição baixa. Dos golpistas, vamos dizer assim, outros mirins, golpista mirins, um troço assim. Aquelas pessoas lá que estão presas, enjauladas lá e vão ficar 10 anos, 15, enfim. Aqueles caras. O Gilmar Mendes simplesmente falou o seguinte, essas pessoas aí, algumas delas já receberam já, de certo modo, né, que tava tendo aí um papo de certo modo, anistiar e perdoar. O próprio Gilmar Mendes já falou o seguinte, essas pessoas aí já receberam, tá, ali de certo modo, um certo perdão, sendo até redundante. Por quê? Algumas delas não chegaram nem a ser presas, tá? Algumas aí pegaram abaixo de 4 anos, né, e para que, consequentemente, você seja preso aí, né, é bem verdade que não é tão simples assim, mas só para tentar te explicar, as penas acima de 4 anos provavelmente vai cumprir aí em regime semiaberto ou regime fechado, tá? Aí tem de 4 a 8 anos. E as penas abaixo de 4 anos, dependendo da situação, você não fica preso. E aí o Gilmar Mendes falou que de repente ali no cálculo da pena, tá? Analisando todos os aspectos, já falei sobre isso daqui, aquelas pessoas, de certo modo, elas já consequentemente já receberam um tanto que perdão, tá? É evidente que não poderão cometer esses erros novamente. Então, elas já estão perdoadas. E o Bolsonaro? O Bolsonaro também segue na mesma linha, tá? O Bolsonaro ele não vai receber esse perdão judicial. Essa que é a verdade, tá? Porque ninguém tá caçando saber disso, assim, falando em uma linguagem mais chula e chinfrim. A verdade é que ninguém tá preocupado com isso e as pessoas estão preocupadas mais com o Estado Democrático de Direito. Então não vai ter essa, tá? Porque senão vai ficar fazendo constantemente isso. Essa que é a verdade. Agora, falando sobre o que o Gilmar Mendes revelou lá para o Jornal Estadão, e eu tenho aqui o Jornal Estadão, nós temos, né? Você tá aí no canal, você também tem, de certo modo aqui, vindo todo dia assistindo aí. O que o Gilmar Mendes fala? Na avaliação aí do ministro, o ex-presidente Bolsonaro saiu de uma situação de possível intelectual para pretensa e autor material da tentativa de golpe de Estado. Temos esses dados aí, por isso talvez ele decidiu fazer esse movimento para mostrar que tem apoio popular, né? Enfim, tá? Isso não muda nada, não muda uma linha em relação às investigações, nem muda qualquer juízo ou entendimento do STF. Então, para o Gilmar Mendes, a situação do Bolsonaro ela piora, tá? Gilmar Mendes faz a declaração sobre a minuta de golpe. Mas tem uma parte aqui do Estadão que fala o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a minuta que supostamente decretaria um golpe de Estado no Brasil em 2022 parece uma confissão que ele sabia da existência do documento. Ou seja, se o Bolsonaro está fazendo aí a confissão, de certo modo ele sabia, ele cometeu o crime. Se ele cometeu o crime, segundo o próprio Código Penal, e não adianta o cara ficar assim, poxa, eu tô nervoso com você, Cláudio, você não poderia falar assim. Entenda, não sou eu que elabora aqui as leis no Brasil, tá? O Código Penal tá lá para punir esquerda, direita, qualquer um. E o Bolsonaro, se sabia da existência do decreto golpista, como eu já expliquei para você aí, dessa minuta do golpe, do caminho do golpe,
ele cometeu supostamente crime. E o pior, se ele sabia do documento e alterou o documento querendo só prender o Moraes, deixando de lado Pacheco e Arthur Lira, aí a coisa fica um tanto mais complicada, porque de certo modo ele colocou as mãos efetivamente no crime, não só ali viu o crime, mas também de certo modo compactuou e participou ativamente, e é por isso que de certo modo ele tem que ser punido se comprovado for, é claro, né? Vamos esperar aí o julgamento. Então, pessoal, enfim, o vídeo de hoje ele fala especificamente sobre isso, sobre essa situação aí do Gilmar Mendes, né, literalmente partindo para cima do Bolsonaro e Companhia Limitada. Essa aqui é a verdade e a casa caiu para o Bolsonaro, tá? Então a situação do Bolsonaro ela se complica, essa que é a verdade. Já tinha falado aqui que ele não deveria ir a Paulista e foi, tá? Eu não quero aqui fazer críticas aos advogados do Bolsonaro, mas em especial, se o Bolsonaro conversasse com um cara que é amigo dele, falasse assim, escuta, ele tem que ir a Paulista, tem que fazer um discurso, você acha que eu vou? Os amigos do Bolsonaro iriam falar para ele não ir, mas não vou ficar aqui criticando o advogado do Bolsonaro e nem quero saber que ele se vire para lá. Sabe-se que a prisão provavelmente é certa aí do Bolsonaro. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala na próxima. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui e a gente se fala. Valeu!